Boa noite, querido. Boa noite, querida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação, que pela graça de Deus continua acontecendo firme e forte, mesmo em meio a esse período de isolamento social. E nessa noite eu queria dar as boas-vindas ao querido Bruno, que continua nos ajudando com as nossas traduções, a nossa interpretação para os nossos amigos e amigas, surdos e surdas, aos nossos irmãos e irmãs, surdos e surdas. E hoje, em especial, nós temos o querido Danilo, um amigo, um querido que tem caminhado com a gente durante um tempo, tem sido bênção para muitas vidas, e com certeza para a sua própria comunidade, né, e família. Então, seja muito bem-vindo, Danilo. Amém, amém. Obrigado aí, Roseni. Boa noite a todos os celebrantes. E eu vou me apresentar como a gente se apresenta no CR, né? Eu sou um filho amado de Deus e estou me recuperando, né, de falta de assertividade, baixa autoestima e codependência emocional. E o meu nome é Danilo. Oi, Danilo. Olá. Obrigada por me relembrar, que eu também quero me apresentar do jeito certinho. Aqui no Celebrando, queridos e queridas, nós entendemos que a nossa identidade é Deus quem nos dá, identidade de filho e de filha. E nós entendemos que quando eu dou o nome à área que o Espírito Santo trabalhando na minha vida, é como se eu confessasse. Então, eu sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando com a questão de deixar para depois, para fazer as coisas, e também a questão da confiança. E meu nome é Roseni. Sejamos Oi. todos Boa muito noite, Roseni. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou dar 3 recadinhos aqui para nós não interrompermos depois. Só lembrando que depois dessa nosso tempo e essa história de vida, você também pode ter algumas perguntas, então você faz aí no nosso chat e a gente vai responder, tá bom? E a segunda é que vocês já viram a chamadinha para o nosso super congresso Celebrando a Vida, que vai acontecer em novembro. Pensou que nós não íamos ter esse ano? Nós vamos ter sim, querido, vamos ter sim, querida. Teremos um tempo precioso com palestras especiais, com celebrantes queridos que vão partilhar os seus testemunhos. Nós vamos ter um sociólogo e a Patrícia Bezerra falando um pouquinho sobre a questão do racismo. Nós vamos ter a Fernanda Kivites, uma outra querida, Edilene, falando sobre a questão, na verdade, a Patrícia vai falar sobre a questão do machismo. E é um painel que nós vamos ter. E a Fernanda, e a Di e eu vamos estar falando um pouquinho sobre o racismo, então vamos ter assuntos muito interessantes. Então, se prepare para fazer a sua inscrição logo em breve. E o segundo aviso é que os grupos de passos nós já começamos e nós não temos como pegar mais inscrições. Então, fique esperto aí, atento para a próxima oportunidade para você fazer essas inscrições. Então, eu acredito que são esses 2 avisos. Se eu lembrar de mais algum, eu falo depois. Desculpem. Vamos, então, para a nossa noite especial, na qual o querido Danilo vai falar um pouquinho sobre sua história de vida. Vamos falar de um jeito mais conversacional, para ficar um pouquinho mais fácil para ser digerido. Danilo, fique à vontade. Por gentileza, partilhe um pouquinho sobre a sua infância. Nós estamos falando sobre a questão de validar o nosso não. Eu acredito que você tem um texto muito precioso sobre isso. Fique à vontade. Nós vamos bater um papo, né? Eu tenho essas minhas áreas de recuperação, né, Roseni, elas criaram em mim, eu tenho uma dificuldade, eu sofro com o problema de dizer não, eu sofro muito, eu tenho uma necessidade enorme, compulsiva, assim, de agradar os outros, né? Então, e isso aí, no Celebrando a Recuperação, eu cheguei como um bom codependente, né? Eu cheguei no Celebrando porque eu queria ajudar os outros, né?
Eu achava que eu não precisava, assim, não era tanto para mim, mas era muito mais porque eu, junto com um amigo meu, eu sou pastor, né? E nós temos levar o Celebrando para uma outra igreja batista, para começar o trabalho lá. Então, eu fui muito para ajudar os outros, né? Mas aí, você falou para mim, olha, para levar para outra igreja, você tem que fazer o grupo de passos. Eu E que foi, lembro. e foi uma bênção, porque daí no grupo de passos, eu já estava frequentando nas quartas-feiras, mas no grupo de passos eu comecei daí a amadurecer várias coisas, né? Lentamente, até com bastante sofrimento, assim, né? Algumas vezes, mas eu comecei a amadurecer e trazer as coisas da infância. Eu, Mas é só especi... uma sugestão aqui, é que é tão especial ter um pastor, né, que participou do grupo de passos, que viu suas áreas, porque muitas pessoas ainda acham que o celebrando é somente para dependência química, que é Uhum, aquelas pessoas que não se converteram direito. Então, uhum, quando eu fiz aquela colocação, que para você levar para essa comunidade, para essa igreja, era importante você fazer, a possibilidade de você como pastor falar: "Não, mas eu não preciso", era muito grande. O uhum. que você acha que te levou a se implicar, a falar: "Tá bom, eu vou fazer"? É. Eu acho que, então, no início era essa questão de ajudar os outros. Eu estava, na época, eu já estava há alguns anos pastoreando, eu era pastor numa clínica para tratamento de dependentes químicos, né? E então eu ajudava as pessoas da clínica e o Celebrando, então, entrou ali. Eu indicava pessoas da clínica para participarem do Celebrando, né? Na IBAB. Uhum, E aí eu fui, comecei a participar no grupo de passos, bem superficial, eu era muito superficial no início, né, com muito medo de me abrir, porque era um pavor, até hoje, assim, é uma coisa que eu tenho dificuldades de me abrir, de falar de mim, né, e no Celebrando eu encontrei um grupo seguro, o meu grupo de passos, eu encontrei um grupo seguro para começar a me abrir e falar. E o inventário foi muito interessante, porque na experiência de fazer o inventário, aí o inventário trabalha muito a infância, né? Você sim. joga lá para bem no início, e eu comecei a desenterrar várias coisas, né? Na minha infância que tinham a ver com as minhas áreas de recuperação, assim, foi natural, sabe? A coisa parece que foi destampando naturalmente, assim, né? Por exemplo, né? Eu sou o filho mais novo de uma família de 10 irmãos, Uhum, né? Eu nasci num lar cristão. Os meus avós já eram batistas, os meus pais da igreja batista. Eu nasci num lar cristão e eu sou o último filho, então, de 10 filhos, sendo que é só uma menina e os outros 9 são todos homens. E eu sou o último, né? É o filho mais novo. E aí eu tinha 8 irmãos homens para me comparar, né? E, e isso foi afetando demais, assim, a minha vida. Então, há algumas coisas da minha infância que nos Celebrando vieram, por exemplo, a palavra de ordem em casa era não dar trabalho para minha mãe, né? uhum, Claro, 10 filhos, imagina, se uhum, hoje, né, 2, 3 já é um caos, imagina uhum, cuidar de 10, né? Então, eu cresci com essa ordem, assim, eu não posso incomodar. Isso era muito forte, eu não posso incomodar. uhum, Eu não posso ser um peso, eu não posso incomodar, uhum, né? Eu, como filho mais novo, eu nunca era consultado para nada, eu era obrigado a ir junto, né? uhum. E então eu sempre dou um exemplo, dava um exemplo assim no Celebrando, nunca me perguntaram qual pizza eu queria comer no sábado, que é dia de comer pizza. Aham. Nunca me perguntaram, você quer pizza do quê?
os outros pediam a pizza e eu comia o que tinha, né? Uhum, uhum, Então, assim, essas coisas eu fui me tornando muito tímido. Eu não desenvolvi a assertividade daí de colocar, por exemplo, a minha opinião, os meus desejos não contavam, né? Assim, praticamente, né? Eu estava lá e eu ia junto, né? Nessa questão toda. Eu sentia também, eu me sentia, às vezes, muito como a minha mãe, ela tinha uma preferência pelo meu irmão mais próximo de minha idade, logo depois de mim, né, o mais velho, e aí eu comecei a querer a atenção dela sendo bom também. Você falou, né? O pessoal acha que o celebrando é só para dependente químico, não, o celebrando também é para pessoas que querem ser muito boas, sim. né? Somos, Aquela de agradar. e A somos os mais necess... complicados, né, Danilo? É, Porque o dependente químico, ele sabe que ele está errado, mas nós que queremos harmonia, que é, queremos fazer certo, queremos ajudar, a gente não percebe que pode ter é, uma sim aí, né? eu tinha ali eu fui desenvolvendo essa necessidade, então, para conseguir a atenção da minha mãe e coisa, a necessidade de agradar, né? Uhum, E tem o ingrediente religioso. A minha infância na igreja foi muito boa, né? Eu tenho boas lembranças da minha infância na igreja. Mas, assim, Deus começou a se tornar uma fuga, sabe? Como eu não tinha assertividade, tinha a questão da timidez, né? E essa necessidade de agradar. Então, eu comecei a confundir, assim, aos poucos, eu comecei a me esconder atrás de Deus. Ao uhum, invés de eu falar o que eu queria, ao invés de eu ir atrás do que eu queria, eu ser assertivo, ser claro, né, eu não desenvolvi isso. O que eu fazia? Eu dizia, eu jogava tudo para a vontade de Deus. Era bem mais fácil, né? entendi, Eu entendi. comecei, eu comecei a, isso eu fui percebendo muito no Celebrando. Eu comecei a usar a fé como uma fuga. Então, Uhum, se Deus quiser, eu namoro a menina. Mas eu não tinha coragem de ir lá falar com a menina, sabe, que eu queria namorar, né? uhum, Então, uhum, então eu orava. E aí, uhum. como não dava certo, eu falava, bom, não foi da vontade de Deus, né? E Terceirizava, né? isso, Terceirizava, né? Ô, Danilo, isso. tem ele é um psicanalista, na verdade, e ele disse que o cristianismo, a religiosidade pode gerar pessoas que são totalmente infantilizadas. Aham, Elas sim, não se implicam, elas colocam a é, cargo de Deus, então não trabalham suas questões. E eu é, acredito que faz muito sentido, né? é, Faz sentido. é, Muitos religiosos, né, eles é, colocam isso, não, se for da vontade de Deus, só que ele não faz nada. é, Não é mesmo? exato, exato. Sentido. É, porque se torna uma boa desculpa. Isso. E eu não Entendi. preciso lidar com as minhas inseguranças, eu vou jogando tudo. Se Deus quiser, vai acontecer, né? E só que isso vai gerando um sofrimento enorme, né? Sim. Várias frustrações, desapontamentos na vida, né? E dói muito. Isso chega uma hora, como aconteceu comigo, que a gente explode, né? E, Uhum. a, e eu fui crescendo assim nesse contexto, né? E aí eu, eu comecei a sentir o chamado para o ministério, Uhum. né, pastoral. Aí eu tive que, com mais ou menos 18 anos, 18 ou 19 anos, eu saí de casa para começar a estudar no seminário, né? E essa foi uma experiência muito boa. Pela primeira vez eu tive que começar a me virar, Sim. né? Sim. E ter os meus amigos, e dar conta das coisas sozinho. Eu estava sozinho, né, onde eu comecei a estudar, e isso começou a me forçar ao amadurecimento, Uhum. né?
mas sempre com essas questões, sempre espiritualizando, né, sempre com a falta de assertividade, a baixa autoestima, e aquela a necessidade de ser bonzinho, né, de conseguir agradar e evitar conflitos. E eu fiz o seminário, depois eu vim para São Paulo para concluir os estudos aqui, me formei na Faculdade Batista, comecei a pastorear, e aí imagina, pastoreando com todas essas questões dentro de mim. As pessoas com as suas demandas, as suas crises, e eu querendo salvá-las, agradar, né? Agradar. Tinha às vezes, eu tinha uma sensação de que era minha responsabilidade salvar as pessoas, Uhum. né? E quando elas não estavam bem, eu me culpava. Porque o codependente, ele se culpa muito também, ele tem uma culpa neurótica, né? Sim, sim. A gente fica Uhum, uhum. com aquele peso o tempo inteiro, mas não é impossível, quer dizer, isso é desumano, é irreal, mas eu estava nesse ritmo. Então, por exemplo, se um casal não estava bem, eu achava que era culpa minha. Eu não estou sendo um bom pastor, eu não estou sendo uma pessoa, eu não estou pregando direito, eu não estou. E a gente vai entrando numa cobrança muito forte, né? E aí ninguém aguenta. Ninguém aguentou. Você já pensou, fala o que você acha, que a questão de querermos o bem do outro, a questão de querermos que o outro esteja bem, de fazer a situação bem confortável para o outro, durante muito tempo não nos parece que isto realmente é o que Deus quer de nós, como líderes, né? Que E, nosso papel não parece uma coisa tão natural. Não, é meu papel dizer sim, é meu papel criar essa atmosfera. Não demora um pouquinho para nós entendermos que isso não é necessariamente ser um bom pastor, ser um bom líder, mas é ser muito doentinho, né? Muito bonzinho. Na verdade, ele é muito doentinho. Não demora essa ficha? demora, para mim demorou. Para mim, Quem falou isso foi a Elza Barcelos, eu nunca vou esquecer. A pessoa boazinha, no fundo, ela é muito doentinha. sim, sim, é, porque é doentinho mesmo, porque no fundo tem a necessidade, é uma necessidade de agradar, de não ter conflito, de querer ser aceito, né, por causa da baixa autoestima. Então, no fundo, é isso, assim, a gente se esforça, sacrifica os limites da gente, a gente para de se respeitar. Se alguém chamar às 3 da manhã, você vai correndo lá, Uhum, né? Tudo para agradar. E aí começou a acontecer, porque uma hora vai cansando, né? Você vai cansando. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu uhum, não conseguia discernir. Eu uhum, estava nessa. Chegou uma hora que estava tudo muito pesado, né? uhum, E E aí aconteceram duas coisas nesse processo. Uma, que eu casei, né? E você disse que essa era uma questão, assim, que você sempre chamou atenção no meu testemunho, né, Roseni? Eu casei porque eu era muito superficial nos meus relacionamentos. Então, eu uhum, queria muito agradar, mas eu não queria que as pessoas entrassem, por causa da baixa autoestima e tudo mais, da insegurança. Eu tinha medo de que as pessoas me vissem, os meus medos, as minhas inseguranças, né? Então, eu sempre era muito superficial, agradando de um lado, muito superficial do outro. E aí eu casei. E aí não tinha mais como ser superficial, né? uhum, Porque você uhum. tá ali com a pessoa entra na tua intimidade, e aí a Cristina foi uma bênção de Deus, assim, para mim, porque ela ah, soube lidar, né? Ela foi me puxando assim para fora e me obrigando a amadurecer. Ela viu as minhas inseguranças, viu as minhas crises, né? E foi me ajudando nesse sentido. E aí, para ela, eu tive que começar um processo doloroso de dizer assim, eu sou assim, né?
eu era passivo-agressivo, né? Você fica Uhum, aguentando, uma hora explode, uhum, você fica ali, né? E muito assim, você é bonzinho fora, e em casa você fica estressado, né? E uhum, é agressivo em casa. Tudo isso eu tive que ir lidando e eu não entendia o que estava acontecendo comigo, de verdade, assim. E aí começou a acontecer nesse processo que você falou, e para mim foi longo mesmo, uhum, de eu ver que eu era um doentinho, né? Assim, eu comecei, porque eu queria agradar, agradar, agradar. Quando eu não conseguia agradar, ou eu recebia uma crítica, isso me arrasava, assim, ou eu me esforcei, me esforcei, me esforcei, e a pessoa não agradeceu. uhum, Eu uhum, dei, cara, eu salvei o casamento desse sujeito, o que que ele tá pensando? E aí sabe, e aí a pessoa nem agradecia, ou me criticava, às vezes, numa reunião. uhum, E eu fiquei, uhum, cara, aquilo me arrasava, assim, e me machucava, eu ficava muito melindrado, só uhum, que, como eu não era assertivo, eu nunca explodia, uhum. eu implodia, tudo para dentro, Uau, uhum, uau, uhum, uau, engolindo a uhum, frustração. A minha esposa via que eu não estava bem, uhum, né? Ela via, a gente conversava assim, e eu dentro desse processo eu não conseguia ver. Aí chegou uma hora que eu explodi. Eu simplesmente, o que que eu uhum. fiz? Eu cheguei num domingo, né, foi assim, eu cheguei na igreja num domingo e falei, gente, eu tô fora, tô indo, tchau, um beijo do gordo, né? Um beijo do gordo. Você tinha engordado, literalmente, também? Você tinha engordado? Muito, muito, eu tava muito, muito gordo. Claro. Na época eu fui no cardiologista porque eu tava tendo fibrilação, assim, às vezes o coração batia descompassado, né? Por Uhum, causa da ansiedade dessa coisa, tudo, e sempre engolindo, engolindo. uhum, E, e aí chegou uma hora, e eu não conseguia entender, eu estava muito mal, mas só eu e a minha esposa uhum. sabíamos, olha que coisa. Que coisa impressionante. A Ô, igreja, a deixa eu igreja ficou estupefata. deixa eu só um comentário aqui, Danilo. É que as pessoas acham que o codependente ele é bem bonzinho, né? Puxa, Uhum, mas nós cobramos, né? Nós uhum, damos, mas ai se a outra pessoa não uhum. dá de volta, não é mesmo? É, é, O que recebe coisa do codependente paga muito caro, porque nós é, controlamos. é, Eu toma, cadê de volta? Entendeu? é, E aí eu entendi essa questão de engordar, de fazer alguma é, coisa. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Danilo, é que, vamos dizer que Deus nos livre e guarde, você tivesse realmente um ataque cardíaco, né? No seu aham, óbito estaria, né? Ataque cardíaco, mas na verdade a doença que te matou é é, codependência, né? codependência, Codependência, né? codependência, Ninguém vem com um atestado de óbito de codependência, mas na é, verdade é essa pessoa que doa, que doa, que doa, que não recebe é, de volta, que não consegue se expressar e que come isso, muito e temos várias compulsões, não é mesmo? muito. Compulsões. Desculpe, mas essa parte é interessante. É Então isso. você dá o beijo do gordo e o que você faz, Danilo? Aí eu falei para a igreja não sabia, assim, a igreja não sabia, né? E eu falei, indo embora, eu acho que foi em 2 semanas, deu 2 semanas, eu já não estava mais lá, já tinha posto um pastor interino no lugar, e 4 meses depois eu estava morando na Alemanha. Eu fui, Olha, literalmente, eu fugi do país aqui, achando que isso ia me ajudar, né? uhum, Assim, uhum, e literalmente, eu fugi, eu saí, assim, mais ou menos um período de 5 meses, eu estava morando em outro país já. Fui uhum, morar em Munique, na Alemanha, fiquei quase 2 anos lá, eu e minha esposa. Foi um tempo uhum, muito bom lá, da graça de Deus mesmo, aquele período. E aí aquela coisa, mas eu sou pastor, quero voltar para o ministério, né? Eu tenho o chamado, aquela coisa, volta para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, uhum, voltei para uma igreja, de uhum, novo. uhum, E aí, assim, em
3 meses eu estava fazendo tudo de novo. Sim. Repetimos, não repetimos. Uhum, Repetindo o padrão. uhum. Só que a outra vez demorou uns 10 anos para eu, assim, não aguentar, sabe, ficar realmente muito mal, assim, e dar essa surtada, né? Demorou uns 10 anos. Agora, isso aconteceu em 3 anos, eu não aguentava mais. Em 3 anos, eu não aguentava. Graças a Deus que diminuiu, não foram mais 10 anos. Ah, outra coisa que me chamou a atenção, Danilo, ouvindo agora, é que graças a Deus que você trocou de igreja. Muitos de nós independentes, a gente troca de cônjuge. A gente pensa que não vai dar certo. É, Não, a é, gente troca de cônjuge. Né? Você trocou de igreja. troquei de igreja. É, é trabalho, né? Exatamente, mas é verdade, né? A mulher casa 3, 4 vezes com o mesmo homem, só que muda o nome. Não é mesmo? Uhum. É, Sempre casa com alguém controlador. O codependente é que manda nele, né? é, Só que a gente consegue dar os nossos pulinhos para fazer o que a gente quer, né? Eu acho muito é. lindo quando faz o testemunho. Deus te deu uma esposa sábia, porque Aham, muitas esposas de codependentes elas se tornam o marido, né? Ela é o mal aham, do relacionamento. E é, o pobre do homem paga o resto da vida. Ele é, o resto da vida nele, é, aquele menino que faz o que a mamãe quer, porque a é, mulher aproveita, né, dessa sim, consciência dele, né. Então é lindo que a tua esposa te ajudou a amadurecer e tornar o responsável pelas tuas decisões, e não se aproveitou disto para ser uhum, aquela que te manipulava, né. é, exatamente, exatamente. E eu dou graças a Deus, assim, pela sabedoria dela, a paciência também, né? Uhum, Porque a gente, o codependente, e aí entra muita questão, o codependente, pastor codependente, ele uhum, fica muito refém da imagem, né? uhum, Eu tenho uma imagem que eu tenho que mostrar que não corresponde a tudo que está aqui dentro da gente, que está doendo e os conflitos internos, mas a gente acaba explodindo em casa, muitas vezes, né? uhum, Desconta em casa, uhum, né? E aí entra a questão do ser passivo-agressivo, uhum, né? uhum, uhum, E tudo isso muito doloroso. Aí nessa outra igreja eu saí de novo, né? E eu não entendia, eu sabia assim, eu não estou bem. O que está acontecendo comigo, né? Eu não estou bem, o evangelho, eu tinha consciência do evangelho, tudo, mas eu não estava bem. Eu fui trabalhar nessa clínica para tratamento de dependência química. Lá eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em psicopatologias uhum, e dependência química. Aí, uhum. todas as aulas eu falava, eu tenho isso, né? Caramba, eu tenho isso aí, cara. Olha, eu me identificar as psicopatologias, né? Aí eu na clínica, eu tive contato com NA, com AA, esse universo que eu não conhecia, né? 12 passos, Uhum, e aí eu pesquisando, aí que eu vi o CR, e pensei, uhum, poxa, porque não tinha uma ferramenta cristã, uhum, assim, mais cristã, com a linguagem para todos os dependentes químicos que eram evangélicos ou cristãos, e aí eu descobri o CR ali na IBAB e comecei a indicar o pessoal da clínica para lá, fui para conhecer, comecei a frequentar nas quartas, tudo para também usar o material na clínica, uhum. e esse pastor, amigo meu, para a gente levar para plantar numa igreja batista, numa outra igreja batista, esse trabalho, porque eu achei maravilhoso, eu falei, nossa, isso aqui ajuda muito as pessoas, ajuda os outros, As pessoas. as pessoas, né? E aí você falou assim, não, mas vocês têm que fazer os passos. Uhum, Falei, beleza, vamos fazer, né? Mal sabia, mal sabia que ali eu ia ter pela primeira vez no CR, eu comecei a falar de mim. uhum. Que lindo.
falar sim. de mim, assim, a minha boca começou a falar do que estava cheio o coração. Olha que lindo. Porque antes eu não falava, eu era como aquele surdo mudo do Evangelho, quando Jesus diz para ele fatar, Hum, abre-te, que lindo, Danilo. né? E ali eu acho que Jesus fez o efatá comigo, sabe? No meu grupo de passos, ele fez esse efatá, ele falou assim, agora se abra, põe Amém. comece a se abrir. E é doloroso, toda a segunda-feira eu pensava em não ir, né? Assim, eu pensava, acho que hoje eu não vou, né? Tá chovendo, ou sei lá, ou tá sol, ou tá frio, sempre tá ventando, né? Mas Uhum, aí eu ia, porque eu sabia que algo me puxava para porque ali eu tinha um lugar para ouvir as partilhas, e eu me identificava muito com as partilhas dos outros, uhum, né? Do meu grupo, dos meus amigos ali, e também falar, né? uhum, Dolorosamente, às vezes, começar a falar, né? uhum, uhum. E foi assim, e aí começou esse processo de eu amadurecer com todas essas questões que a gente está conversando, né? Eu lembro que no início eu pensei, qual é a minha recuperação? Eu não tenho, assim, Imagina eu, né, eu, pastor, formado. eu demorei para falar uma área de recuperação, sabe? Eu Uhum, demorei, assim, qual é a minha área? Porque a gente se apresenta no início, né? Boa noite, eu sou um filho amado de Deus, estou me recuperando de. Aí eu, mas por que eu não me recuperando? Não estou me recuperando de nada, né? É, tão bonzinho. Eu sou tão bonzinho. e no meu último grupo, eu estava, daí agora, eu fiz 2 grupos, né? Foram 2 temporadas de grupos de passos. Aí no final do último grupo eu incluí mais uma que foi a procrastinação, Sim. Uhum. por As causa do pessoas medo, né? acham, né? As pessoas acham que é muito fácil a gente falar o nome, né? Olha, eu falo várias vezes que é uma das minhas áreas de operação. Sabe que hoje eu esqueci? Eu falei, é aquele que fica falando as coisas depois. A gente deixa tudo para depois, né? Isso, mas assim, dar o nome da área de recuperação é uma coisa difícil. Parece simples, mas dar o nome, né? Aí, continua, estou gostando, Danilo, você está no grupo de passos, você tá nomeando, tá falando, efatá, é o auge, né, do nosso tempo aqui. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, e aí, aí eu fui amadurecendo nas minhas áreas, né? A primeira coisa que eu identifiquei, assim, não, eu tenho baixa autoestima, né? Eu Uhum, tenho a baixa autoestima, aí você começa a ser, o CR provoca, o que que estava, mas o que estava doendo em mim mesmo? A uhum, dor, o que doía? Aí eu comecei a perceber que era a minha falta de assertividade, de me legal. posicionar. Isso que me doía demais, assim, porque a questão de agradar todo mundo, e eu atravessava os meus limites, né? Tinha tanta coisa que eu não queria fazer. Eu comecei, por exemplo, eu mentia muito. Eu mentia muito para não desagradar, Sim, né? sim, Então, assim, eu não sei quantas vezes eu matei minha avó, né? Assim, sabe? Para não ir em compromisso. Sabe aquela coisa, assim, para não ir num compromisso? sim, sim. Aham, Eu uhum, achava chato. Então, assim, quanta coisa que eu achava chata, eu tava lá. uhum. Quantas vezes eu sacrifiquei, por exemplo, tempo com a minha família para estar lá agradando os outros, e até férias eu mudei já, Uhum, sabe, assim, período para estar lá, e tudo porque eu queria agradar, mas eu não conseguia ser assertivo, esse não ser assertivo, isso é o que mais me machucava, né? uhum, E, uhum, e assim, de não conseguir falar não. Eu quero falar não, não. uhum, Isso foi uma coisa muito impactante na Alemanha. uhum, Na Alemanha, eu tive um choque com isso, que o CR resgatou, né? Porque os alemães são muito assertivos. uhum, Como brasileiro ali, né, frequentando a Igreja Batista lá em Munique, não sei o que, logo fiz amizade com brasileiros, latinos e alemães ali, aquela coisa. uhum. Ah, em mais ou menos 2 meses, estava com um grupo de estudo bíblico já, né? Que legal. E
Você E era um codependente, mas era um servo de Deus. Um servo de Deus, não importa. Tô na Alemanha, continuo meu grupo de estudo bíblico. E aí, mas eu lembro que daí eu tive assim, conheci alguns alemães e eu fiz amizade com um alemão que era casado com uma brasileira, então ele falava português. Uhum. Mas ele era alemão raiz mesmo, né? Aquele. E isso me chamou a atenção. Eles não têm grilo assim em querer agradar, sabe? Então eu falei assim: vamos lá em casa, sábado, comer uma pizza, não sei o quê. Ele falou: não, 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 não tem não, nenhuma não, não. desculpa, tão Aí leve. não, vamos lá, não, não, eu quero dormir, ele falou. Uhum. Eu quero dormir, eu estou cansado, eu quero dormir. Pronto. E aquilo, Uhum. eu lembro que isso me chamou tanto a atenção, mas era porque eu já sofria, né? Sim. Porque, no fundo, eu queria ter essa simplicidade de poder dizer não, assim. E o nosso tema hoje, Danilo, é como valorizar o meu não, né? É, Como não ter medo do meu não, como não achar que o meu não vai deixar o outro triste, porque se o meu não deixar o outro triste, o problema é do outro, não é meu, não é mesmo? Né? é, E aí, Danilo, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. É assim, a pessoa tá na codependência. Aí aham, a bendita vai pro tal de celebrando e descobre que ela é codependente. aham, Esse processo que ela descobre que ela é codependente, porque ela sai daqui e ela vai aham. lá pro outro mundo. Ela nunca sai daqui e vem pro equilíbrio, né? Isso, Ela falava sim para tudo. Aí, de é, repente, a bendita fala não para tudo. é, é, Eu acho que esse período é só quem ama que aguenta um codependente, não é não? Esse é, período tudo é pesado, que não pode ter, não pode ir nenhuma reunião, não pode. É muito chato esse período, não é não? Para o outro. é, Mas o que nos ama, né, que ama, é, vai conseguir lidar que é um período de ajuste, porque tem situações, mesmo depois da codependência, que eu vou sacrificar minhas férias, não é mesmo? claro, Situações mesmo depois da codependência que eu vou na reunião, né? claro. Porque só que não vai mais ser uma regra, né? Uhum, De eu deixar, mas vai ser uma exceção. Mas quando uhum, o indivíduo está saindo da codependência para ir para uma interdependência, ele nunca vai para uma interdependência. Ele vai para uma. Tudo era assim, agora tudo é não. Né? é, E ninguém aguenta. Só quem é é, amigo que aguenta. Faz sentido o que eu é, estou falando? faz, mas é isso aí, é essa viagem que a gente Uhum. tem que fazer essa viagem, e depois você é um pêndulo, né? E você depois tem que ir descobrindo com a partilha e Uhum. essa o tempo, né? E a caminhada, você vai descobrindo, porque a questão a compaixão é parte da nossa vida. Amém. Na compaixão, a gente se sacrifica, a Amém. gente Legal. pelo próximo, né? Isso. Mas o que eu descobri, assim, é que naquela síntese do evangelho, né, que o apóstolo Paulo faz, ele fala assim: toda a lei se resume em ama ao teu próximo como a si mesmo. O codependente, ele esquece do si mesmo, né? Ele só Uhum. vai para um desequilíbrio. O equilíbrio está em amar o próximo, Uhum. mas também amar a mim mesmo, né? Uhum. Eu ter esse equilíbrio, e isso aí é tempo, e eu não, assim, eu não tô curado, eu tenho que semana a semana, eu tenho um irmão agora querido, né, que a gente compartilha toda semana juntos, Uhum. né, toda semana não, mas pelo menos assim, a cada 2 semanas, porque eu sei que eu sou um codependente. Uhum. Se eu Uhum. não cuido, se eu não vigio, eu caio nesse software. Uhum. Ele é um software automático, assim, sabe? Ele em Uhum. mim. E quando Uhum. eu vejo, eu já estou nesse caminho de novo de querer agradar, não, então eu tenho que separar. É, é, cuidar, ver os meus limites, as minhas possibilidades, mas não também ficar agora ir para outro extremo, como você falou, né? Uhum. Não, agora tudo é não. Para eu, Entendeu? tudo é Aí, não. a frase que se usa muito no Celebrando, eu não tenho que nada. Como? Você é um líder? Como assim não tem que nada? Como assim não tem que Né? nada? Então não Tem que seja, ter, é, seja somente um celebrante, porque aqui é, tem regras, não é mesmo, Danilo? Tem sim, reunião sim, mensal,
tem coisas. Então, esse é um processo muito lindo. A gente pede que o líder de grupo já tenha passado pela fase do sim. não, né? Uhum. Então, por isso que no Celebrando a pessoa só serve no 12º passo, né, Danilo? Então, prossegue até com esse seu testemunho, quando você descobre, vai dando os nomes, aí o É, não se torna tão pesado. Continua com o caminho, por favor. e aí aos pouquinhos eu fui, é isso, é criando uma coragem para desagradar, né? Legal. Assim, não porque eu queria desagradar, mas porque eu também estava aprendendo a descobrir os meus limites, Uhum. o meu desejo, a minha vontade também, né? E aí, então, assim, coragem para desagradar. Eu lembro que no início, assim, eu gaguejava para falar não. Sim, Eu sim. eu falava não gaguejando, muitas vezes eu falei não e depois eu ligava para dizer sim. Não dormia, é uma tortura, assim, é bem complicado, né, para quem é um codependente. A gente, eu lembro que é, eu sofria muitas vezes de paranoia mesmo, assim, de pensar, nossa, a pessoa não vai mais, ficar imaginando o que que o outro, e se ele não, sei lá, na outra semana a pessoa não falava nada ou não cumprimentava, pronto, é por causa, né, Uhum. daquilo, é uma tortura, mas assim, a gente vai vencendo porque é uma necessidade, é Uhum. uma, e o Celebrando, a partilha semanal, ela é legal, porque você é obrigado, assim, a falar, a minha semana eu tive uma recaída, e você põe para fora, Lindo. né? Uhum. Nessa dinâmica você vai lutando com esse desejo de esconder, né? Uhum. Uhum. Toda, ou de, enfim. Mas é uma caminhada constante. Aos pouquinhos eu comecei a, a ter uma relação com o Evangelho e com Deus também muito mais madura, Uhum. porque no fundo, muitas vezes eu estava sempre chateado com Deus e desapontado, porque eu ficava esperando tudo de Deus, né? Uhum. Uhum. Ficava esperando Deus fazer tudo, né? Na minha codependência e Uhum. assertividade. Mas aí tem a lição 6, né? A lição 6 é ação. Uhum. É ação, entre em ação, né? Você precisa aprender a confiar em Deus, mas os passos quem tem que dar somos nós, né? Uhum. A cura vem Uhum. dele, né? A Uhum. libertação vem do Senhor, mas os passos são meus. Uhum. E Lindo. aí, e aí fui aprendendo também aos pouquinhos a esperar, como diz lá em Isaías 40, né? Os que esperam no Senhor, eles voam com asas como águias, eles correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Quer dizer, quem espera no Senhor não fica parado, né? Ele Legal. voa, ele corre e ele anda. Ele não Lindo. fica parado. Eu ficava parado. Eu estou esperando no Senhor. Não, eu não era sadio, não era saudável isso, né? E aí eu aprendi que esperar no Senhor, confiar, não é eu tenho que cooperar, fazer minha parte, andar, correr, voar, Uhum. eu tenho que agir, né, também. E a gente vai descobrindo aos pouquinhos isso, fazendo muita burrada, como você falou, vai para o outro extremo, mas é aprendizado. Ah, o que você diria, Danilo, para alguém aqui que está. Porque, assim, nós temos essa primeira parte, que hoje, por exemplo, quem está entrando pela primeira vez entendeu direitinho o que é o Celebrando, né? Aham, Mas nós temos essa segunda parte. O que você diria para essas pessoas que estão vendo a palestra hoje, uhum. quanto ao grupo de apoio que nós temos logo em seguida? Vale a pena ir para um grupo de apoio? Dá medo? Me fala um pouquinho para essas pessoas que estão aqui. Nós temos mais de umas 300 pessoas nos ouvindo, mas na hora de ir para o grupo, vão poucas. E é Sim, claro que a pessoa tem o direito de não ir, mas fala um pouquinho para essas pessoas que estão ouvindo a é. importância
de praticar isso em um Hum. grupo? Porque nós terminamos sobre 10 estágios da codependência, 10 estágios do processo de recuperação. E um Aham. é que nós não conseguimos nos recuperar da codependência sozinhos, com livros, Isso, com mensagens. isso. Não é o suficiente. Então fala um pouquinho sobre os nossos grupos de apoio, por favor. Eu acho que para quem está começando é natural que seja até apavorante, Uhum, né? uhum, Né? E ainda assim, dependendo da área de recuperação, então se é falta de assertividade, se é a codependência, é mais ainda. Mas o que eu tenho para dizer assim, vale a pena, né, a gente perseverar, com muitas vezes até assim, apavorado, mas falar, uhum, começar a falar, não, a gente tem muito medo de ser julgado, ou o que vão pensar, essa questão da imagem, né, uhum, nós somos muito reféns da imagem, mas o CR é um espaço seguro para eu começar a falar, ouvir e falar. E para quem é muito introvertido, como eu, assim, uhum, falar é importante, a partilha, vá se acostumando, mas persevere. Eu sempre, a tentação era vou parar, sempre, uhum, porque não é o nosso natural, uhum. né? O nosso natural em Adão é a gente fazer folha de figueira e se esconder. É a primeira coisa que Adão, a Sei. primeira coisa que Adão e Eva fizeram, eles fizeram, lá diz que eles fizeram cintos para si, eles amarraram bem, não é só que eles se cobrem e vão para o mato, né? Se Uhum, esconder. Esse é o nosso natural. O nosso natural não é. Aí Deus vem e tira. uhum. Adão, onde estás? Essa é a pergunta que eu acho que Deus faz para a gente no CR, né? E aí, você está onde, meu? Fala aí, Legal, gostei da questão né? ele não só se cobriu, mas amarrou, né? Amarrou, eles fizeram Amarrou, cintos. gostei, É gostei, para não cair o negócio. então, é muito legal, Danilo, porque você continua sendo um pastor, você tem uma fala de pastor, mas não é uma fala chata. Porque, porque vamos e convenhamos, o religioso, né, ele Sim, não abre essas questões, e por não abrir, fica tudo muito estoico, fica tudo muito sim, duro, muito, muito, muito. Não é gostoso conversar com um religioso, né? sim, Porque ele já sim, chegou lá. Dá sim. alguns exemplos de hoje em dia, assim, o teu ministério hoje em dia, em comparação com o ministério antes de você ter lidado com esta área. Dá algumas Uhum. duas diferenças para a gente, para dar ânimo para esses pastores queridos que vão ouvir a tua história de vida. E líderes, não só pastores, líderes. É, assim, uma grande diferença é que a gente começa no momento que você entra em contato com, aceita, entra em contato com as tuas dores, porque tudo isso, no fundo, são dores profundas, né? Esses transtornos, essas coisas são muito dolorosas, né? E quando você entra em contato, eu acho que a gente fica mais solidário Uhum, com os irmãos que também estão com as suas dores. A gente fica solidário com as dores dos outros quando a gente aceita, entra em contato com a nossa dor. Então, ouvir as pessoas, uhum, procurar compreender por que essa pessoa ela está fazendo isso, ou por que ela está agindo assim, uhum, né? uhum, Eu não sei, a gente fica mais é, é, como é que consegue lidar mais com as questões subjetivas das ovelhas também e uhum, entendê-las, porque antes eu também era assim, né? É tudo regra, é a regra, tem o versículo, então não tem, né? Tá aí, o versículo é esse, dane-se, né? uhum. Né, assim, É? você tem que ser alegre, né? Você tem que ser, é, que negócio é esse de ansiedade? Você não confia em Deus, né? Mas no fundo é porque eu não queria entrar em contato. No momento que eu entrei em contato com todas essas coisas que estão em mim também, eu aprendo a ser mais paciente, solidário, e compreender até. Eu consigo hoje
muitas vezes, ajudar um irmão da igreja, Uhum. emocionalmente, Uhum. né? E nas questões deles, tirar culpas, porque uma questão da religião, as pessoas, no fundo, todo mundo está lá com as suas dores e não falam. Uhum. Uhum. Eu procuro ser acessível para as pessoas e as pessoas poderem falar. Então, a pessoa fala assim, ó, não creio mais em Deus, Uhum. Uhum. né? Uhum. Uhum. Tá bom, o que está acontecendo, né? Mas a pessoa poder falar isso. Dá nome, né? Nomear. A pessoa Uhum. poder falar, sem ela ter que ter uma imagem. Eu acho que o que muda muito é a gente aprender assim, olha, não precisamos ter a imagem, né? Uhum. Ô, Danilo, deixa eu aproveitar, tem algumas perguntinhas aqui, então deixa eu aproveitar aqui e já fazê-las. A Larissa tem uma, e eu queria que a Larissa escrevesse de novo, tá? A Larissa, ó, nos grupos o pastor quis tentar resolver o problema dos outros, então reformula a pergunta. Deixa eu fazer umas que já estão formuladinhas, Uhum, vai ser mais fácil. Ah, hoje. O Tieme tem uma pergunta legal aqui. Como você tem lidado com a sua codependência e religiosidade nesse tempo de pandemia, sem muitas explicações teológicas? E lidando a tendência de um codependente de ajudar todos a resolver tudo. Como você tem uhum. lidado, né, como pastor, lidando com a tua área de recuperação, sem tentar resolver os problemas das tuas ovelhas na igreja? Olha, eu tenho a oração da serenidade, né? É um dia de cada vez, um momento de cada vez, é dia a dia, porque às vezes eu tenho momentos que eu quero resolver tudo. Hum, Essa tentação está sempre presente, né? Sempre uhum, presente. uhum, E eu acho que eu tenho lidado com isso uhum, vigiando o meu coração, né? uhum. Fazendo partilhas com o TM, né? Então, Legal, a gente a gente legal. tem feito momentos de partilha e tem sido muito bons, então eu continuo partilhando, Uhum, né, uhum, fazendo a partilha, então, das uhum, questões, reconhecendo quando eu estou tendo recaídas, uhum, quando eu estou nesse momento de essa paranoia, por exemplo, da pessoa, eu ter que resolver tudo lá, porque a pessoa tá enrolada, ou tá deprimida, porque tem que estar em casa, e eu já tive, né, nessa pandemia eu já tive vários momentos, eu me senti obrigado a alegrar, né, ser uhum, né, o uhum, Silvio Santos, né, da igreja, né, ter que alegrar não é a minha responsabilidade, isso não é a minha, é entender os meus limites, ficar dentro aí, mas isso é dia a dia, é semana a semana, uhum, porque se várias vezes eu já vi, eu tendo recaída e querendo assumir o mundo carregar o mundo nas costas, né? uhum. Legal. Olha, tem uma outra aqui. A Célia Pellegrinelli fala assim: e quando dói muito, quando o outro nos diz não? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu falo e depois Aham, eu falo. sim. Querida, então nós temos dois tipos de codependentes. Nós temos o codependente, que é sempre esse bonzinho, entre aspas, que quer alegrar o outro, que quer cuidar do outro, que quer cuidar. E nós temos um outro tipo de codependente, que é o codependente que quer dar conta de fato da vida do outro. Esse é Aham, esse parece que é muito assertivo, parece que tem todas as respostas, só que não. aham, São dois tipos de codependente. Esse uhum, parece ter uma baixa autoimagem, que é mais uhum, quietinho, que fica na retaguarda, né? No Celebrando a Recuperação da IBAB, nós separamos esse como dependente emocional. Então, uhum, eu e o Danilo somos mais essa parte, né? De vez em quando uhum, pula para o outro, de vez em quando a gente pula para o outro. Então, quando o outro, essa pergunta aqui, e quando dói muito quando o outro diz não,
eu estou lidando com a minha dependência emocional e não é culpa do outro. O outro tem todo uhum, o direito de dizer não. E eu tenho que uhum, lidar com o não que o outro falou, né? uhum, É uma situação na qual eu estou me sentindo afrontada, por exemplo, uhum, alguém está abusando de mim, vamos dizer que eu estou apanhando, né? uhum, E eu falo, você para, e ele diz não, aí tem outras coisas que eu posso fazer, né? Eu posso ligar a tia da criança e tudo mais. Mas quando eu falo assim, você, por favor, vai, hoje é a tua vez de sair com o cachorro. aham, aham, E ele fala não, ele tem o direito de falar não. Então você vai aham. fazer alguns acordos com esse cônjuge, com esse filho, para poder. Agora, você tem uma criancinha, tá bom? Que comprou o cachorro, é responsabilidade dele, tá? De dar uma volta no cachorro. De criança, né? Mas se é um É, cônjuge que só ele leva o cachorrinho para passear, aí já é uma questão de trabalhar os dois. Então, eu dei minha primeira parte que você fala, Danilo, sobre essa situação. Quando dói muito, quando o outro diz não. entra nessa, né, nessa questão, talvez, até também do como eu tinha, né? Doía muito porque eu queria agradar o sim, eu queria o reconhecimento. Quando o outro diz não, como eu doei muito, quem é essa pessoa para me dizer não? Como eu me sacrifiquei muito, Uhum. né? Também para a pessoa, tudo. Agora a pessoa me diz não. É, poxa, e aí dói, dói, mas isso é codependência mesmo, é codependência, Para eu é, entender que eu fiz para mim, eu não fiz para o outro, né? Se eu, isso, é mesmo? Eu não fiz para o isso, outro, eu fiz para mim é, mesmo. E como o é, outro não respondeu, aí dói. Mas quando eu não é, eu faço para o outro e para Deus, o outro pode é, até vai doer um pouquinho, isso, mas a gente, isso, né? Mas a gente vai sobreviver. Não para vamos morrer, sobreviver, né? sim, sim, De repente apareceu um bocado, peraí. Ahn, ahn, a Larissa, então, Larissa, eu entendi, né? É que ela está num grupo de passos ou de apoio, não sei bem, que não é num que segue o DNA. E o pastor ficou falando, ficou dando resposta. Então, querida, não, isso não é celebrando. Uma das coisas celebrando é que no celebrando, né, nós sempre falamos isso, né, Danilo? Não tem pastor, são todos celebrantes. isso, São todos celebrantes. Então, se o pastor está lá, porque ele está lidando com alguma área, né? Não é, porque ele está dando pitaco na vida do outro. Então, ajude, fala para essa pessoa participar do nosso congresso, que a gente vai falar sobre as 5 diretrizes. O pastor vai parar de dar pitaco. A Ellen, é, a Ellen tem uma. A Casey Augusta, de Ribeiro de Toledo, tem uma legal aqui. Pastor, como você discerne a codependência do que temos que fazer em Cristo? Acho que você já falou, mas fala de novo, por favor, Danilo. olha, eu não, é dia a dia, eu não procuro essa vigilância, porque é difícil mesmo, essa linha, descobrir quando é a minha responsabilidade do evangelho, né? E quando a minha codependência, isso está tudo misturado em mim. Então, eu tenho que, no momento, ir olhando, vigiando, me cuidando, né? Para não cometer, tentar não cair, né? Naquele meu hábito, e ver se simplesmente eu estou querendo agradar, ou né, ter atenção ou aplauso, ou se é mesmo a motivação o meu amor pelo próximo, né? Mas isso assim não tem na minha experiência, né? Eu não tenho uma regra clara. É momento a momento, eu vou vivendo e vou discernindo essas coisas no meu coração. Muitas vezes eu percebi, tô querendo de novo agradar, é minha dificuldade dizer não, papapá, né? Então já fiz coisas que eu não queria fazer ali, não precisava, já inventei coisas que ninguém pediu, a gente inventa, a gente carrega fardos que ninguém pediu, né? É uma loucura isso. A gente acaba pegando, é igual o irmão mais velho da parábola lá do filho pródigo, que Uhum. ele se impunha proibições que o pai nunca pediu. Ele fala, nunca me deste um cabritinho para eu...
matar e festejar com os meus amigos. Ele mesmo se impunha um monte de coisa que o pai nunca pediu, né? Uhum, E o codependente acaba fazendo isso. uhum, Ele então, mas não tem uma regra clara para mim, né? Para mim é dia a dia ali eu ir na graça de Deus e discernindo. uhum, A gente tem que amar o próximo, ter a compaixão, fazer sacrifícios, né? Por amor ao próximo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a codependência, mas isso em mim está misturado. uhum. É uma área cinzenta, né? Mas fica mais claro, né, quando a gente está fazendo. Pastor, quer dizer, Danilo, desculpe. Aqui você é Danilo. É. Olha, uma pessoa fez uma coisa muito legal, falou uma coisa muito bonita. A Maria Aparecida Lima dos Santos. Danilo, que bom que você já consegue falar com franqueza e riso de problemas que causam tanta dor. Amém, Amém. amém, Consegue amém, dizer que sim, é uma área, e eu posso dar risada disto e ficou mais leve. Aí, ah, amém. ah, ah, tem umas perguntas chegando lá depois da hora, então eu vou deixar para a próxima vez. Eu só queria, então, só enfatizar, alguém queria saber da diferença da codependência emocional da dependência, né? Então, como eu disse, o codependente é aquele forte que, que vai à luta, que resolve o problema de todo mundo, ele tem a resposta para todo mundo, né? O dependente emocional é aquele mais fraquinho, que tenta resolver o problema do outro, que quer que as pessoas resolvam o problema dele. E essas posições, elas mudam. O dependente emocional Uhum, é codependente e o codependente, às vezes, é dependente emocional. Eu tenho uma pessoa que falou uma coisa muito legal. O codependente, ele acha que ele é Deus. Ele acha que uhum. ele é Deus. O dependente emocional acredita. Exatamente isso. Boa, boa, Não é boa? O, o, boa. o codependente, ele cuida de tudo, resolve tudo. E esse pobrezinho do dependente emocional, ele acredita que o outro é Deus, mas sempre tem essa mudança. Olha, queridos, a semana que vem nós vamos falar sobre lidando com, um, lidando com a rejeição. Esse vai ser o assunto da semana que vem, então acho que vai ser um tempo muito precioso. Na verdade, eram os mitos da rejeição, né, para a semana que vem. A pergunta morte hoje é: qual é o peso do meu não? Eu Uhum, respeito o meu não? Né? Então, essa resposta fala muito sobre a questão da codependência. Quando você fala não, você respeita o seu não, o seu não é mais pesado que o seu sim, então você sempre quer tentar falar sim, mesmo mentindo muitas vezes, né, Danilo? Nós é, somos clientes, né? é. Então, o grupo de apoio, nós vamos separar agora e a pergunta é: qual é o peso do seu não? Você respeita o seu não? Ah, então, acho que isso vai nos ajudar nesse período. Eu queria agradecer. Danilo, foi tão gostoso ter estado com você hoje à noite. Obrigado por me ouvirem. Muito obrigada por partilhar, meu irmão. Muito obrigada por partilhar. Eu sempre digo que só. Acho que vocês vão entender. Vou usar uma questão coloquial aqui, tá bom? Tem que ter muito Aham. cuidado para usar essa expressão coloquial que pode dar mal. Só cabra macho. Tem aqui partilha. Eu não estou sendo machista, viu, gente? O Danilo não é machista, mas muito, tem que saber quem é, para chegar e abrir as questões, principalmente sendo pastor, e a gente agradece muito, porque o Celebrando, ele é baseado em lição e os testemunhos de vida. Então, hoje foi claramente o que é o Celebrando, a oração da serenidade, grupos de apoio, grupos de passos, você falou um pouquinho sobre o quarto passo, que é o inventário. Então, muito obrigada por ter estado conosco. A nossa oração é que Deus te abençoe ricamente Amém. no seu trajeto e que você continue nos abençoando muito. Queridos, Amém. então, bom tempo de partilha. Vão lá, sejam abençoados e até a semana que vem. Muito obrigada.